Então, dando sequência aqui, vamos analisar as frases, né? As frases aqui. Então, você vai fazer a anotação aí e eu faço aqui, ok? Veja que essas frases aqui, elas contêm you, contém take an English course. E o que sobrou, gente? Ó, should, ought to, are supposed to, must. Ok? Agora eu vou apagar, porque está aqui em volta. Inclusive, esses balões vão melhorar essa marcação. A diferença, então, é essa aqui, ó. Should, aqui eu tenho ought to, aqui eu tenho are supposed to, e aqui eu tenho must. Beleza? A frase é o seguinte, usando o verbo dever, fica assim. Você deve fazer um curso de inglês. De acordo, gente? Você deve fazer um curso de inglês. Primeira frase, você deve fazer um curso de inglês. Segunda frase, você deve fazer um curso de inglês. Terceira frase, você deve fazer um curso de inglês. Quarta frase, você deve fazer um curso de inglês. Aí você para e pergunta assim, peraí. Por que usar should, ought to, are supposed to e must? Ótima pergunta. Primeiro, vou dizer para você o seguinte. Essas frases aqui, elas estão dentro ou fora de contexto? Fora de contexto. Veja que não há um discurso, não há um texto aqui, né? De base, né, para podermos então encaixar essas frases. Essa é uma primeira dificuldade, né, para a gente poder justificar o porquê da diferença. Mas a justificativa acaba sendo essa, né, que não há um texto com as frases. Né? Então eu estou analisando as frases soltas. Elas estão soltas aqui, beleza? E do jeito que elas estão aqui, eu posso imaginar várias possibilidades, várias situações. Tranquilo? A primeira situação, vamos ver o que isso aqui diz, né? Você deve fazer um curso de inglês. O should expressa que ideia? Vamos colocar aqui do lado. O que você lembra? Vamos lá, vou brincar de forca, hein? Advice. Conselho. Escreva aí, conselho. Então, cada frase é assim. Sublinha o modal, escreve a ideia ao lado. Então, essa frase aqui, em outras palavras, ficará assim. É aconselhável que você faça um curso de inglês. De acordo, eu posso criar situações diversas, né? Posso falar assim, olha o contexto, né? Um diálogo, tá? Um diálogo. E diz assim, poxa, eu tenho oportunidades no trabalho agora, né, de crescimento profissional para as pessoas que falam inglês. Pronto. Aí o outro fala, diz o seguinte, então você deve fazer um curso de inglês. É aconselhável que você faça um. Tranquilo? Então criamos aí uma situação para poder inserir essa frase. Tranquilo? Então, should aqui, conselho. A segunda frase contém ought to. Ought to. E aí você tem que lembrar que should e ought to são o quê? Sinônimos. Beleza? São sinônimos. Qual a ideia do ought to? Bom, se should aqui expressa conselho, ought to, com a mesma frase, tá vendo aí? Também vai expressar o quê? Conselho. Entenderam aí, gente? Então, coloca aí advice entre parênteses, tá? Entre parênteses. Terceira frase. You are supposed to take an English course. You're supposed to take an English course. Você deve fazer um curso de inglês, né? Eu vou pegar a mesma situação. O que você acha? Poxa, há várias oportunidades de crescimento na empresa. Né? Só que para várias delas há exigência, né, de fluência na língua inglesa. Aí o outro diz, então, o que você está esperando? Faz um curso de inglês, né? É esperado que você faça um. Aí você fala, será? Realmente, o meu chefe até falou, até me motivou, me incentivou a fazer um curso de inglês. É uma boa ideia que você deu, né? O outro falou assim, você deve fazer um curso de inglês, né? You are supposed to take an English course. Essa frase aqui. Tá certo? A gente tem que inventar uma historinha para encaixar a frase aqui. De novo, por quê? Senão vou ter que pegar, imagina, vários textos aqui para a gente achar, dar a sorte de pegar as frases. Tranquilo? Então, esse are supposed to é o que? É o esperado, né, gente? Existe uma expectativa quanto a esse funcionário. E qual é a expectativa quanto a esse funcionário? É que ele faça o curso de inglês. Então, vamos colocar aqui, expectation. E aí tem aquela outra ideia junto, né? Tá junto lá, que é o intention. Intention. Beleza? Expectativa e intenção. Expectativa e intenção. Se fosse uma intenção, ele poderia até dizer, né? I'm supposed to take an English course, ok? Tranquilo? Quarta frase. Você deve fazer um curso de inglês, né? Então, veja assim,
olha, um diz para o outro assim, olha, daqui a 6 meses haverá um processo seletivo na empresa, ok? É um dos pré-requisitos e você não precisa se preocupar, porque você só tem que comprovar isso daqui a 6 meses, é falar inglês, ok? Falar inglês. A pessoa, pô, falar inglês como? Eu já não tenho conhecimento. Não, mas calma aí, o inglês ali que eles vão exigir é o inglês básico, o inglês intermediário, é mais para você fazer leitura de alguns e-mails, coisas do tipo. Tudo bem? Tranquilo? Mas de qualquer forma, essa pessoa está interessada em participar do processo seletivo. Então, o outro colega diz o seguinte, bom, já que você quer participar, é extremamente necessário que você faça um curso de inglês. Você não tem esse nível básico, né, de leitura de e-mail. Então, you must take an English course, ok? You must take an English course. É extremamente necessário que você faça um curso de inglês. Então, vamos colocar aqui, ó, strong necessity. Esse Y tá ruim, né, gente? Strong necessity, ok? Beleza. Então, o primeiro exercício qual foi? Sublinhar os verbos modais. Segundo exercício, qual foi? Bom, escrever ao lado aqui a ideia de cada verbo modal aqui, que eles estão expressando nessas frases, né? Terceiro exercício, gente. A pergunta que eu faço a você é, quais são as frases sinônimas? Quais são as frases sinônimas? Vamos numerar aqui. 1, 2, 3, 4. Quais são as frases sinônimas? Bom, eu até botei o sinal de igual, né, gente? 1 e 2. De acordo? 1 e 2 são frases sinônimas. Sinônimos. Agora eu vou um pouco além. Vou pensar em prova. Prova. Olha o raciocínio da banca. Vou apagar aqui essa anotação que eu fiz. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio, ok? Pensa só. Vou colocar um círculo aqui, tá certo? Esse círculo representa must. Ok? Representa must. Qual é a frase? Essa aqui. You must take an English course. É extremamente necessário que você faça um curso de inglês. Vamos imaginar que é o seguinte, que essa frase aqui, ela esteja onde? No texto. Seja texto. Ok? Seja texto. Vamos imaginar também que essas frases aqui, que sobraram, sejam questões do tipo certo e errado. Certo ou errado. Ok? Então, de novo, hein? Eu tenho meu círculo aqui do must, que representa a frase do texto, e eu tenho 3 frases acima que você tem que julgar como certas ou erradas, né? Com base em quê, gente? Com base nesta frase do texto. Tá claro aí? Beleza? Então, de novo, a frase do texto é extremamente necessário que você faça um curso de inglês. Pessoal, a primeira frase, sendo uma questão, você considera essa frase certa ou errada em relação a essa frase que eu disse que é texto? Diz assim a primeira frase. Você deve fazer um curso de inglês, é bom que você faça um curso de inglês, é aconselhável que você faça um curso de inglês. Como é que você julgaria essa primeira frase em relação a essa de baixo aqui do texto? Bom, para responder essa pergunta, você tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer assim. Tenho no texto a palavra must. Tenho na questão a palavra should. Ok? Raciocina. A palavra da questão, para que esteja certa, ela tem que estar pelo menos associada à palavra do texto. É o mínimo que se exige para que você julgue o termo como correto. Tem que estar associada. Em outras palavras, esse must que eu coloquei aqui com um círculo tem que conter o quê? Essa ideia, qual é a ideia aí do should.
Você vai falar, ih, professor, que confusão que você fez, porque must, should não são sinônimos. Pessoal, isso é uma representação. Estou usando representação, tá? Uma representação. Ah, isso aqui é matemática? Não, é uma representação, ok? Para que você entenda o seguinte. O must, ele tem que conter o should. O should tem que estar associado ao must. Entenda. Essa palavra aqui, should, ela não pode extrapolar a palavra must. Essa carga semântica, o seu conteúdo semântico. Não pode extrapolar o must. Porque se ele extrapolar o must, ele fica errado. Você concorda comigo? Não pode extrapolar. Ele também não pode o quê? Estar dissociado. Ele não pode estar aqui. Esse should não pode estar aqui. Ok? Esse termo, né? Esse termo não pode estar aqui. Então, vou repetir de novo. Olha aqui, ó. Eu tenho no texto must, eu tenho na questão should. Tão devagar, gente, porque isso é extremamente importante. Eu tenho na questão should e eu tenho no texto must. De acordo? Beleza. Para que eu diga que esse should está correto, eu tenho que ver se ele está associado ao termo do texto. O termo do texto é must. Se ele estiver associado, conforme representei aqui, ó, né? Tá vendo? Vocês conseguem ver a borracha. Tem a borrachinha aí, né? Tem uma borrachinha aqui, não tem, gente? Ó, tá vendo aí, ó? Certo aí? Tem que estar associado, ok? Ao must. Então, ele tem que estar dentro do must ali, contido no must, né? Se o termo extrapolar o conteúdo semântico do must, você vai dizer que a questão está errada. E se esse termo da questão estiver dissociado, como eu representei aqui, ó, dissociado da palavra do texto, também você vai dizer que está errado. Tranquilo? Beleza? Isso é extremamente importante. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou usar uma pergunta para relacionar a questão ao texto, tá? Para criar uma lógica, para que fique mais fácil você dizer se está certo ou errada essa primeira frase aqui, se está certo ou errado, ok? Essa primeira frase. A pergunta é a seguinte: se texto então questão. Se texto, então questão? Se texto, então questão? Essa é a pergunta. Então, eu vou pegar essa frase aqui de baixo, que está escrito texto, está vendo aqui, gente? Vamos reler. Você deve fazer um curso de inglês, em outras palavras, é extremamente necessário que você faça um curso de inglês. Então, esse é extremamente necessário que você faça um curso de inglês vai entrar aqui, gente, ó, nessa minha pergunta aqui. Está acompanhando? Ok? E o que vai entrar nessa questão aqui? Bom, qual é a leitura que eu faço dessa primeira frase aqui? Você deve fazer um curso de inglês, é aconselhável que você faça um curso de inglês. Ok, gente? Então, olha aqui, como é que ficou essa parte do texto aqui? É extremamente necessário. Como é que ficou aqui na questão? É aconselhável. De novo, é extremamente necessário, é aconselhável. Então, vamos no sim, então, você vai julgar para mim certo e errado. Presta atenção. Se é extremamente necessário fazer um curso de inglês, então, é aconselhável fazer um curso de inglês? Vou repetir. Se é extremamente necessário fazer o curso de inglês, então, é aconselhável fazer o curso de inglês? O que você acha? Tem sentido ou não? Tem lógica ou não? Tem lógica, não tem, gente? Perceba o seguinte, qual a situação, que situação ocorreu aqui para que essa primeira seja julgada, né, corretamente, tá certa. A situação que ocorreu foi exatamente essa aqui, ó, essa aqui. O should está associado ao must. Ele não extrapolou o conteúdo semântico do must e ele não está dissociado do conteúdo semântico de must. Você concorda? Ok? Estão entendendo? Isso é extremamente importante. Muitas pessoas pensam que na prova vai ter assim, ou tá dissociado, ou ele vai dar um sinônimo.
Não. Muitas vezes ele traz o quê? Também essa situação que eu estou colocando para vocês aqui, ó. Associação, ou seja, o termo do texto contém a ideia da questão. Ele consegue, né, conter essa ideia. Beleza? Consegue conter a ideia. Bom, se a primeira frase está certa, a segunda também está certa, porque should e ought to são o quê? Sinônimos. Beleza? Pessoal, vamos para a terceira frase. Terceira frase. Então, o que acontece? Eu tenho must aqui, não é verdade? Must aqui, olha aqui, ó, must. Deixa eu apagar essas outras palavras aqui, ficou muito borrado, né? Ok? Então, gente, olha só. Eu tenho must agora. E o que eu tenho agora na questão? Na questão agora eu tenho o are supposed to. Ok? Are supposed to. Então fica assim, vamos lá. Você vai dizer para mim se existe lógica ou não. Ok? Se existe uma associação, né, entre a questão e o texto. Vamos lá. Se é extremamente necessário fazer um curso de inglês, então, espera-se que você faça um. Vou repetir. Se é extremamente necessário fazer um curso de inglês, então, espera-se que você faça um. Tem lógica ou não tem lógica? Tem lógica, não tem, gente? Então, posso julgar essa terceira também como correta. Entenderam? Então, isso acontece em prova. Ah, professor, você já viu questão assim? Já, por isso que eu estou falando sobre isso. Né? O texto trazer a palavra must, por exemplo, né? E a questão trazer o termo should. E você vai dizer assim, tá certo. Mas por quê? Porque são sinônimos? Não, gente, não é porque são sinônimos nesse caso, é porque esse termo aqui está associado a esse. Ou, em outras palavras, o must contém a ideia, essa essência do should. Tranquilo aí? Beleza? Ok. Vamos adiante, então. Vamos criar uma outra situação aqui para você agora. Tá certo? Vamos dizer o seguinte, vamos mudar um pouco agora. Agora a última não é texto. A última não é texto. Vamos nomear aqui agora uma frase para ser texto. Uma frase para ser texto. Tranquilo? Que frase será essa? Pode ser a primeira, gente? Botar a primeira, tá bom? Botar a primeira aí. Apagar o nosso quadro aqui. Ok, nossa primeira aqui então. Então agora a primeira, pessoal, virou o quê? Texto. As demais agora você vai julgar certo e errado. Vocês entenderam o que eu estou fazendo, né? Ok? Porque nós temos que analisar isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que analisar. Então vamos lá. Diz o texto should. Should é o quê? É aconselhável. Should é aconselhável. Já vimos que ought to é sinônimo. Então de cara aqui a gente marca o quê? Certo, não precisa nem discutir, não é não, gente? Vamos analisar a terceira. A terceira vai estar aqui na questão. Are supposed to. Are supposed to. Esse sim, então, para mim, ajuda demais, demais. Vamos lá? Se é aconselhável fazer um curso de inglês, estou na primeira frase, se é aconselhável fazer um curso de inglês, então, espera-se que você faça um? O que você acha? O esperado é que você faça um? De novo, hein? Se é aconselhável fazer o curso de inglês, então, o esperado é que você faça um? Espera-se que você faça um? Sim ou não? Sim, não é verdade? Ok? Essa letra, ou melhor, essa frase está correta em relação a essa primeira frase do texto. De acordo? Tem lógica, não tem? Faz sentido? Veja, não extrapolou, não está dissociado, do contrário, está associado. Última frase. You must take an English course. Né? You must take an English course. Então, vamos relacionar então essa última frase e a primeira, né? Primeira e última aí. Diz assim o texto, né? É aconselhável fazer um curso de inglês. Diz a questão, é extremamente necessário fazer um curso de inglês. Ok? Eu não estou aqui, né, de novo com um texto, estou trabalhando com a frase. Tranquilo? Então vamos lá.
Se é aconselhável fazer um curso de inglês, se é aconselhável fazer um curso de inglês, então é extremamente necessário fazer um, o que você acha? De novo, se é aconselhável, se é bom fazer um curso de inglês, então é extremamente necessário fazer um, é urgente, é extremamente necessário. Pessoal, aparentemente, porque nós não temos mais informação, ocorreu o quê? Uma extrapolação. Explico. O nosso círculo agora qual é aqui? O should. O should. Ok? O must, ele não está dissociado. O must, ele fez o quê? Extrapolou. Só que isso não pode ocorrer. Ele teria que estar onde? Aqui dentro. Não importa o tamanho desse meu círculo interno aqui. Ele teria que estar dentro, associado. Mas veja, ele extrapolou o conteúdo semântico do should, ok? O must aqui extrapolou o conteúdo semântico do should. Por isso, com base nessa informação aqui que nós temos em tela, nós vamos dizer que isso aqui está o quê? Errado. Ok? Entenderam? Não tenho aqui informação de discurso que me dê elementos suficientes para dizer o contrário, para dizer que está certo. Tudo bem? Eu não tenho aqui, certo? Vamos adiante então. Tá? Então você pode brincar com frases dessa maneira. Tá claro para vocês? Beleza? Vamos para outra aqui. You should see a doctor about that cut on your arm. Should é o verbo modal. You had better see a doctor about that cut on your arm. Had better é o modal. You have to see a doctor about that cut on your arm. Então veja a primeira frase. Você deve, a segunda. Você deve, a terceira. Você deve, tem que, né? Tudo dever. Então, a primeira frase expressa qual ideia? Agora eu vou puxar mais alguma coisa aqui para começar a colocar você para pensar um pouco mais. Nós vimos o should, sinônimo ought to, expressando duas ideias. A ideia conselho e a ideia alta probabilidade quanto a eventos futuros. É evento futuro, né? Por exemplo, quando você diz, é muito provável que eu chegue em casa, a gente chutou até um horário, né? Às 4 da tarde, né? Então, esse should aqui, nessa frase, que é o que nós temos de informação, ela expressa um conselho, ou ela expressa uma alta probabilidade futura. Bom, digamos, para começar, o seguinte, né? Não temos um tempo futuro aqui, tem nem referência futura. Então, vamos ficar assim com o quê? Conselho, advice. Então, o que está escrito aqui é aconselhável que você procure o médico para ver o corte no seu braço. Segunda frase. You had better see a doctor about the cut on your arm. Então, é melhor você procurar o médico para ver o corte no seu braço. Pergunta. Had better expressa qual ideia já vista? É um conselho? Não. É mais do que isso. É um alerta. É um warning. Né? É um warning. Você está alertando, né? Alertando. Existe o conselho, sim, mas com a ameaça de um resultado ruim, negativo, mal, ruim. You have to see a doctor. Você tem que ver o médico. É o que? Uma necessidade. Necessity. Ok? Necessidade. O pessoal pergunta, essas frases são sinônimas? Não são sinônimas. Uma expressa conselho, outra expressa um alerta, outra expressa uma necessidade, não é verdade? E se eu quiser pensar assim, tem ideias que estão associadas aqui, né? É uma boa pergunta, né? Não, gente? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos supor que essa aqui esteja no texto, ok? Ó, essa está no texto. É melhor você procurar um médico para ver o corte no seu braço. Gente, as duas frases, como é que elas ficam? Vamos julgar certo ou errado? Certo ou errado? Então, temos o se texto, então, questão. Se texto, então, questão, é uma pergunta, não é não, pessoal? Vai lá. Se é melhor procurar um médico. Se é melhor procurar um médico. Então, é aconselhável procurar um médico?
Verdade, não é não, gente? Verdade. O que aconteceu? Meu círculo aqui é o had better. Concorda aí? Veja que o should não extrapola e não está dissociado. Ele está contido aqui nesse had better. Existe uma associação entre termos. Tranquilo? Então tá certo. O próximo. Have to see a doctor. Então, de novo. Se é melhor procurar um médico, então é necessário procurar um médico? O que vocês acham? Existe lógica ou não existe lógica? Também existe o quê? Lógica, né, gente? Ok? Se é melhor procurar um médico, então você tem que procurar um médico. É necessário procurar um médico. Tranquilo? Entenderam aí? Beleza? Então fica certo aqui para as duas se a gente tomar a frase do meio como texto, né? Só lembrando, senhores, aí de, se texto, então questão. Se texto, então questão, é uma pergunta que vai ajudar aí a resolver, né, questões como essa, tá? Que trabalham a associação. Vamos adiante. You must not use that door. Eu tenho must e eu tenho not depois. Quando eu tenho must e um not depois, eu estou diante aqui, nessa frase, obviamente, né, estou diante de qual ideia? Prohibition. Prohibition. Proibição. Existe uma proibição. Você não está autorizado a usar aquela porta. Você não pode usar aquela porta. Ok? Está proibido de usar aquela porta. Tranquilo? É a ideia expressa aqui. E a frase de baixo? You don't have to use that door. Você não tem que usar aquela porta. Você não... Tem um não aqui, né, gente? O tem está expresso aqui no presente por conta desse do, né? Então, você não tem que usar aquela porta. Você não tem que usar aquela porta. Ou seja, ele não proibiu. O que a frase diz é que é desnecessário. É desnecessário usar aquela prova. Você pode até usar aquela porta, mas é desnecessário. Você não precisa usar aquela porta, ok? Então, qual a ideia expressa aqui? Lack, escreva aí, lack of necessity. Tranquilo? Pergunta a vocês, as ideias proibição e falta de necessidade, elas estão relacionadas, associadas ou dissociadas? Associadas ou dissociadas? Elas estão dissociadas. Tem alguma chance de dar certo aqui, uma relação entre elas? Não tem chance nenhuma de dar certo, ok? Porque algo proibido não é desnecessário. Algo desnecessário não é proibido. Então, não existe uma associação entre elas, tá? Então, aqui vai dar sempre errado. Vamos adiante? I will be at your house by 6 o'clock. Eu tenho will. I should be at your house by 6 o'clock. E aqui tem um should. Veja que eu tenho até às 6, até às 6, até às 6 horas, até às 6 horas. A primeira frase diz, eu estarei em sua casa até às 6. A segunda diz assim, é muito provável que eu esteja em sua casa até às 6. Porque essa de baixo, veja que tem um tempo futuro, e nesse contexto aqui, a ideia melhor expressa qual é? High probability. Tudo bem, gente? High probability do should, lembrando aqui, futuro, né? Future. Que nós estamos falando do should. Lembrando que o sinônimo para should qual é? Ought to. Qual a ideia expressa aqui na primeira frase? I will be at your house by 6. Eu estarei. Certeza. Certainty. Gente, essa certeza é quanto ao fato ou quanto à minha intenção, à minha vontade? A minha vontade, a minha intenção. Pergunta, gente. Um fato, uma intenção, né? Algo que é certo, é altamente provável? Não. Algo altamente provável é certo? Não. Veja que eles estão dissociados. Não tem como eu misturar certeza com alta probabilidade. Ok? Tranquilo? Então, guardando aí will, certainty, should, sinônimo ought to, high probability. Beleza aí? Tranquilo? Vamos dar uma pausa e a gente já continua já.